Moçada, hoje eu vou dar continuidade para vocês na nossa epistemologia. Eu vou trabalhar com vocês o grande filósofo clássico da antiguidade, Platão. Segundo o filósofo Whitehead, um filósofo bem mais contemporâneo, este costuma dizer que toda filosofia, se não todo pensamento ocidental, é nada mais do que uma nota de rodapé da filosofia platônica, para vocês perceberem o tamanho da importância dele. Aliás, quando a gente falou em Sócrates, eu já avisei para vocês que tudo aquilo que nós sabemos sobre Sócrates tem 4 intérpretes apenas, né? Xenofonte, o Aristóteles, o Aristófanes e o próprio Platão, mas o Platão é o maior dos intérpretes de Sócrates, aquele que foi seu discípulo, seguiu Sócrates pelo menos nos seus últimos 8 anos de vida, aprendeu muito, foi Sócrates que fez com que Platão deixasse a carreira, ou a ideia de ser poeta ditirâmbico, né, de ficar elogiando os deuses, e passasse então a fazer uma filosofia que na visão deles seria muito mais autêntica, seria algo muito mais valoroso, né? O Platão então, como discípulo de Sócrates, moçada, ele recebe uma grande herança do Sócrates, que na verdade a gente já começou a discutir lá nos pré-socráticos, mas quem tinha deixado mais definido para a gente foi o filósofo Sócrates de fato. Que distinção é essa? É a velha distinção da filosofia entre aparência e essência. Lembre-se, algumas coisas parecem ser, né? Por fora bela viola, diz o ditado popular, por dentro, pão bolorento. Quando a gente fala, por exemplo, no Corcunda de Notre Dame, não dá pra gente perceber que o Corcunda de Notre Dame ele tem uma aparência que, para as pessoas em geral, parece muito asquerosa, parece um ser meio feio, ele causava certo medo ou repulsa às pessoas. Mas à medida em que as pessoas passavam a conhecê-lo mais profundamente, percebiam que o Corcunda não tinha nada de feio. Na verdade, ele era uma pessoa muito bonita. Então, o Corcunda de Notre Dame, eu acho que é um exemplo muito interessante para a gente pensar e compreender o que a teoria platônica diz para a gente. Então, nessa distinção entre aparência e essência, a gente já pode tirar uma primeira singularidade aqui. Toda vez que nós falamos em aparência, nós estamos pensando na crença, na opinião que nós temos em relação às coisas. Quando você não conhece muito bem alguém, quando você não conhece muito bem alguma coisa, você está só na superficialidade desse conhecimento. Você está muito na aparência que a coisa tem. Pelo contrário, quando você estuda e se aprofunda, quando você busca refletir e colocar aquilo dentro de uma certa lógica, você passa a mergulhar na essência das coisas. Você começa a se aproximar da verdade que a coisa carrega, da sua essência. Lembre-se que esse debate lá no século VI a.C., ele foi proporcionado para a gente por Heráclito e Parmênides. Lembra da velha discussão entre os dois? Por quê? Porque Heráclito dizia para a gente que no universo todos os seres estão completamente em mudança, não é verdade? Às vezes a gente olhando para os seres não percebe a mudança, lembra? Nesse exato momento seu cabelo está crescendo, mas você não está percebendo. Suas células estão se replicando, você está envelhecendo, você só não teve o cuidado de checar isso. É óbvio, você nem consegue perceber isso. O universo é feito de uma série de movimentos e transformações que nós não percebemos no cotidiano das nossas vidas. Mas, passados 5, 10 anos da sua vida, eu olhar para você, você vai perceber que não é mais o mesmo ser. Aquele ser que você era deixou de ser, passou a ser uma outra coisa. Tanto que o Heráclito disse que toda verdade seria sempre mutável, né? Não haveria uma verdade permanente, a não ser a própria ideia de que tudo muda. E ele tinha um opositor, de certa maneira, os dois não chegaram a debater, porque moravam em cidades muito distantes, né? Eleia e Éfeso estavam diametralmente opostos lá na Magna Grécia. Mas o Parmênides era um filósofo que defendeu o contrário do mobilismo, né? Ele defendeu o imobilismo, dizendo pra gente que não, os seres têm uma identidade própria, né? Ele usou o princípio de identidade, A igual a A. Lembra? A é diferente de tudo que não há. Ou algo é A, ou algo não é A. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Esses 3 princípios, que depois foram herdados pela gente para fazer as aulas de lógica, que nós já tivemos também, eles denotam para o Parmênides a ideia de que aquilo que é. Somente o nada não é, né? Porque o nada é não ser. Portanto, se tudo é, se tudo existe, nada não existe. Portanto, nada não é. E assim por diante. Vocês podem retomar as nossas anotações. Eu lembro que esse pensamento às vezes confunde um pouco as pessoas, mas vocês sabem que ele acaba dando certo no final. Enfim, essa polaridade aqui
levou a gente para uma ideia lá no século VI, de que, para o Parmênides, a verdade ela é permanente porque ela corresponde a tudo aquilo que é inteligível, tudo aquilo que é ideia. Mas para o Parmênides, ainda assim, a verdade do universo ela seria sempre limitada. Por quê? Porque a nossa inteligência e a nossa capacidade de pensar sobre as coisas é limitada. O Platão recebe essa herança, então, socrática, da distinção aparência e essência, e recebe a herança dos pré-socráticos, que discutiram, então, essa ontologia do ser. E o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa oposição aqui e vai representar essa oposição pela ideia de tudo aquilo que é imaterial e das coisas que são materiais. Por quê? Porque o Platão percebe que as coisas que são pertencentes ao mundo material elas são corruptíveis. O gelo derrete, né? As coisas se corrompem, as plantas, os seres vivos morrem, adoecem, o clima se transforma, a própria terra se transforma. Tudo aquilo que pertence ao mundo material é corruptível. Ele não é permanente, ele é mais instável. Porém, você estuda, por exemplo, a fórmula do triângulo retângulo, né? A fórmula do Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados dos catetos. Eu te pergunto, essa fórmula muda? A soma interna dos ângulos de um triângulo ser 180, isso muda? Não. Então o que o Platão vai falar? Ele vai dizer o seguinte pra gente, esses filósofos, eles estiveram tanto quanto limitados. O que eles não entenderam? Eles não entenderam que alguns objetos é da sua essência mudar. Quais objetos que têm a essência de mudar? Os objetos do mundo material. É da sua essência ser corruptível, é da sua essência ser mutável. E quais objetos que não mudam, que permanecem e mantêm a sua identidade? Os objetos imateriais, como, por exemplo, as ideias. Então veja, se eu olhar para os Estados Unidos da América, para a França, se eu olhar para o Brasil, cada um desses países tem uma democracia. Nós sempre tentamos implementar uma forma de democracia. Eu pergunto a vocês, as democracias são iguais? Não. Uma delas pode até ser melhor que a outra, mas alguma dessas três democracias, ela é perfeita? Não. Mas as três foram fundamentadas, foram inspiradas numa ideia de uma democracia perfeita. Quando nós criamos constituições, leis e regimes democráticos, nós pensamos a perfeição. A questão é que no mundo material, no mundo das sensibilidades da política, dificilmente nós conseguiríamos realizar essa perfeição. Porque é próprio do nosso mundo corruptível, material, não realizar a perfeição. Então, moçada, para a gente entender melhor o que o Platão está querendo dizer, ele nos dá um exemplo, né? Uma espécie de símile, como eles chamavam no mundo antigo, ou até a alegoria, né? A chamada alegoria da caverna, alguns chamam de mito da caverna, ok? É uma espécie de metáfora que ele nos deu para que a gente compreenda o que ele está querendo dizer. Se a gente parar para olhar você, a mim, as pessoas em geral no nosso cotidiano, como é que a gente lida com essa dicotomia entre o plano das sensações, né, daquilo que é o cotidiano, que já está óbvio na nossa vida, e a reflexão? Como que isso acontece? O Platão tem um livro dele chamado A República, é um livro que discute muito o que é a justiça, é um grande ensaio de política, né, podemos até considerar que é de fato uma grande referência, talvez a maior referência do mundo antigo ali para a política. E ele vai dizer para a gente o seguinte, num exemplo que aparece nesse livro. Imagine que você tenha uma caverna, né? E nessa caverna, os homens nasçam e vivam acorrentados, olhando para uma parede, onde eles só veem imagens. Mas essas imagens, na verdade, são sombras, né? Sombras artificialmente produzidas por manipuladores que, diante de uma fogueira, através de uma iluminação artificial, né, produzem essas sombras para esses acorrentados. Então esses homens que passaram a vida toda dentro da caverna, olhando para as sombras, eles acreditam que o mundo externo é feito de sombras, né, o que é a única realidade que eles conhecem. Esses são os cativos. E o Platão, nesse sentido, está tentando criar uma metáfora para falar para a gente sobre os ignorantes. Quem são os ignorantes? Aqueles que não são dados a quererem refletir, a querer conhecer sobre as coisas, né? A pensar sobre o seu mundo. Mas imaginemos que por uma benesses aí, da história do destino, um deles se liberte. Imagine que um dos cativos se liberte e que ele comece
a caminhar no sentido de sair da caverna. É por isso que a gente usa essa expressão de você tem que sair da caverna. Hoje em dia a gente fala, né, tem que sair da caixinha. A caverna foi transformada em caixinha. Mas a ideia é a mesma, é que você pense de uma maneira menos influenciada, menos convencida pelas outras pessoas. Que você busque uma autonomia no seu processo reflexivo. Ao passar pelas pessoas que criam essas ideias, ele começa a perceber a manipulação, ele começa a perceber a origem de suas opiniões. É nesse momento, por exemplo, quando muitos estudantes têm aula de história, que eles começam a questionar algumas ideias familiares a respeito do governo, a respeito da história brasileira, a respeito da religião, muitas vezes. É um momento ali, provavelmente no ensino fundamental 2, que você começa a ter uma divergência ideológica ou moral, você pode vir a ter essa divergência com seus familiares. Né? Depois do ensino médio, você muitas vezes entra em divergência com seus professores, que também estão tentando trazer para você as opiniões científicas. É claro que aí nós já temos um viés muito mais de autoridade, porque a ciência ela já está baseada nos objetos matemáticos, ela já é uma criação fora da caverna. Mas é claro que sempre incorremos no risco de termos uma transmissão dogmática por parte dos professores. Então, na medida em que você começa a refletir, né, e caminhar para o exterior da caverna, você começa a entrar em conflito, em confronto, assim como Sócrates fez naqueles momentos que eles discutiram com os sofistas, lembra? Antes dele ser julgado e condenado à morte. Então, nesse sentido, o cativo ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, ele passa a reconhecer objetos que são muito mais coloridos do que as sombras que ele via, muito mais definidos do que as sombras que ele estava enxergando. Então, esses objetos, o Platão ele faz uma comparação com objetos matemáticos, seriam as ideias mais científicas, digamos assim. Ideias racionalizadas, ideias que você já colocou a lógica sobre elas e checou e fez as análises em relação a elas. Então, a gente costuma fazer uma metáfora também com, por exemplo, a cibercultura, né? Hoje nós estamos diante da ideia de pós-verdade. Nós temos uma enxurrada aí de informações que circulam na mídia e muitas pessoas tentando nos influenciar. Inclusive, no YouTube você encontra os chamados influencers, né? O influencer digital. O que é? A ideia do cara que vai tentar convencer uma série de pessoas de algumas ideias. O Platão vai dizer, você só está saindo da caverna se você, de fato, questionou, confrontou e colocou ali em debate as ideias daquela pessoa. Se você simplesmente se submeteu a elas, você está diante da opinião dos outros. Então, na medida em que você reflete, você começa a colocar a lógica, a ciência para trabalhar, você entra em contato com esses objetos que são mais elevados, digamos assim. E de onde vem, qual seria a grande fonte da reflexão, da inteligência dessas ideias? Aí o Platão vai recorrer à ideia do bem. Ele vai dizer que o bem, a verdade, a beleza real das coisas, ela está para além do plano dos homens. Lembra que os sofistas polemizaram com Sócrates porque eles eram completamente relativistas? Enquanto Sócrates acreditava que existia uma verdade além, que era possível você aprimorar suas virtudes, você melhorar o seu espírito. Portanto, a melhora do espírito para Platão consiste nisso, em acender a ideia do bem. Mas a ideia do bem, ela é a ideia maior, mais universal que existe. Inclusive, Platão também tem uma outra palavrinha para isso, né, que ele chama de demiurgo. Esse demiurgo seria uma inteligência criadora, a criadora do mundo etéreo, do mundo das almas e assim por diante. Então, é num outro plano, fora desse plano material, em que as verdades se colocam. Agora, imagina o que aconteceria com o filósofo, né? Esse cativo que se tornou filósofo, que ele passou a enxergar as coisas pela sua própria visão, ele conseguiu se aproximar de ideias racionais, né? Ele participou da dialética, que é o método de filosofia do Platão. Agora, imagine que se ele quiser voltar, né, num sentido de certo modo de compaixão, e revelar aos outros cativos aquilo que ele conheceu. Quais as consequências que ele vai enfrentar? Bom, primeiramente, as pessoas não vão acreditar nele. Vão dizer que é a opinião dele que está equivocada. Porque as pessoas tendem a se acostumar ao mundo que elas já têm. Ele pode ser até violentado por essas pessoas. Ele pode, muitas vezes, ser agredido e até morto. O Platão vai se questionar, né, através da voz de Sócrates no diálogo, dizendo o que aconteceria com ele. Possivelmente seria até morto, nesse sentido.
né? Então, esse caminho, qual que é o significado filosófico dele para a gente? Ele é o caminho, na verdade, da ignorância para o conhecimento, do plano sensível, o que o Platão chamava de mundo sensível, para o mundo inteligível. Você é tão mais filósofo à medida que você ascende a esse plano inteligível. Lembrando que o plano inteligível está numa outra realidade, uma realidade anterior a essa. E como é que você pode perceber essas distinções? Porque Platão vai dizer pra gente que quando a gente vem ao mundo, a nossa alma vem esquecida das verdades. E é através do diálogo e da filosofia que nós relembramos as coisas boas da alma, da beleza, da moralidade e assim por diante, né? Então isso está contido dentro de uma outra mitologia, que é o do rio do Lete, ou planície do Lete, que seria um lugar etéreo por onde as almas caminham durante muito tempo antes de encarnar nesse mundo. Isso leva a gente também a um fundamento que eu vou discutir nas aulas seguintes, que é do inatismo, a ideia de que nós já nascemos com ideias prontas na nossa alma e tem um grande diálogo aí na sua apostila, no material, no caderno 2 de vocês, capítulo 4, sobre os diálogos, como é que o Sócrates, né, ele demonstra para o escravo, como é que o escravo já conhecia a geometria, ele só precisava se relembrar, por isso que é a teoria da reminiscência, tudo aquilo que nós lembramos. Tem um poema que eu gosto muito do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro é heterônimo do Fernando Pessoa, que representa essa ideia de inatismo, né? Ele fala assim, é um poema, na verdade, de amor, ele diz: quando te vi, amei-te já muito antes, pois nasci para ti antes de haver mundo, e tornei a achar-te quando te encontrei. Não houve coisa alegre ou coisa feliz que eu tivesse pela vida fora que não fosse porque te previa, porque dormia nessa hora o teu futuro. Vejam só, quando ele diz assim, numa estrofe, tornei a achar-te quando te encontrei, como que é possível alguém achar aquilo que acabou de encontrar? Porque o encontrar você não está procurando, né? É diferente do achamento. No achamento nós estamos procurando alguma coisa. E o que o Fernando Pessoa está dizendo então? Tornei a achar-te quando te encontrei. Quer dizer, eu procurava alguma coisa que eu não sabia o que era. E na medida em que te encontrei, que te vi pela primeira vez, descobri o que era, a busca do meu achamento. Então, esse é um poema que traz para a gente a ideia de alma gêmea, a ideia de que dois seres, duas almas já existiam no mundo anterior a esse. E que os encontros fortuitos da Terra fizeram com que ele relembrasse, na verdade, tudo aquilo que ele precisava, que estava na outra pessoa. Então, é uma maneira da gente exemplificar essa ideia do inatismo, né? Mas na apostila de vocês tem outros diálogos, peço para que vocês leiam, especialmente lá do Tieteto, o do Fédon, em que ele vai explicar para o escravo, né, fazer esses movimentos e entender que o fundamento de tudo, então, está no plano ideal. Por isso que a teoria do Platão foi conhecida como idealismo platônico. E nas aulas seguintes a gente vai ver que Aristóteles vai se contrapor ao seu mestre e vai tentar criar uma ideia de realismo, uma ideia em que o sensível e o ideal estão juntos, diferentemente do Platão, que dividiu muito bem esses dois mundos. E ficamos para o próximo encontro. Então, na próxima vez que eu voltar, vou retomar só um pouquinho do Platão e começar a desenvolver Aristóteles com vocês. Obrigado até aqui, beijo, saudades e continue estudando com muito afinco. Valeu!